Imagina você esperar anos para o retorno de uma das obras mais insanas do mundo dos animes, e quando finalmente ela chega, ela vem acompanhada de alienígenas. Vimos isso acontecendo com Naruto Shippuden e a história se repete em Jujutsu Kaisen módulo, mas isso jamais vai ser um fator agravante para a criação do Akutami, afinal, ainda é uma continuação de uma obra-prima. Jujutsu Kaisen módulo chega com tudo, os protagonistas agora são os irmãos Okotsu, netos de Yuta e Maki, simplesmente dois dos feiticeiros mais poderosos da história. Isso depois da Maki virar o Toji 2.0. A obra mergulha em um Japão marcado por reconstrução e caos espiritual, onde as maldições evoluíram e as técnicas amaldiçoadas agora é de conhecimento nacional. Além disso, o desenvolvimento da história vem trazendo revelações bem legais sobre a origem da energia amaldiçoada e até do falecido Ryomen Sukuna. E é bem legal vermos agora como estão as gerações futuras dos feiticeiros, já que a tendência seria o futuro superar o passado em termos de poder. Mas no mundo Jujutsu, nem sempre é isso que acontece. E o Itadori, ele continua vivo, mas o quão forte ele realmente tá? Será que vai sobrar protagonismo pros protagonistas? Eu sou o Dante, e esse é o review do primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen módulo. Então bora pro vídeo! Iniciamos a primeira página já com uma nave alienígena pairando sobre o planeta Terra, especificamente sobre Nevada, Estados Unidos. E vemos que a história já começa no ano de 2086, ou seja, 68 anos após os acontecimentos da trama principal de Jujutsu. Dentro da nave, vemos os seres de cabelos brancos e um terceiro olho na testa, onde um deles tem até um par de chifres. Lembra muito o design da deusa Kaguya de Naruto. Eles se auto-intitulam de Shimurianos e trouxeram cerca de 50 mil tripulantes da sua raça e exigiram proteção como refugiados no planeta Terra. Mas não explica exatamente do que estão se protegendo. Em uma conversa que rola entre os Shimurianos dentro dessa mesma nave, eles falam sobre questões diplomáticas do Japão e um deles alega sobre os japoneses terem um poder semelhante ao deles. Obviamente aqui estão se referindo aos usuários de energia amaldiçoada. Na página 4 já corta para um flashback de uma das protagonistas da história, Yuka Okotsu, e junto dela vemos um coroa com a testa costurada, e não estamos falando do Kenjaku, é o nosso lendário Yuta Okotsu, em uma cena com sua neta na infância, onde a história nos mostra que Yuka era muito apegada com seu avô. Yuta dá a aliança de Rika para sua neta, e como a gente sabe o tamanho do poder que tem naquele anel, acredito que Yuta fez aquilo como uma forma de proteção, um amuleto que vai proteger Yuka até quando ele partir. A cena já corta mais pro futuro na página 6, a Yuka com 10 anos presenciando o funeral do seu avô Yuta. A cena nos revela que sua avó Maki veio a falecer primeiro, o que levou Yuta a perder o ânimo de viver com o passar do tempo. Vemos uma mulher após Yuka retornar para casa, que não sabemos se é a mãe da Yuka ou alguma serviçal do clã Gojo, que seria mais provável, já que Yuta se torna líder do clã Gojo após os acontecimentos do jogo do abate. Essa mulher comunica que o anel de Rika é registrado como um objeto amaldiçoado no armazém do clã Gojo, e por isso seu portador passaria a ser seu irmão mais velho, Tsurugi. Yuka fica injuriada, vai atrás do Tsurugi para pegar o anel de volta, obviamente. O Tsurugi avisa Yuka que a decisão de ser o portador do anel da Rika não foi dele. Inclusive, me parece que ele não ficou muito feliz em ter o anel não, e que só afirma que essa foi uma decisão de alto escalão, não sabemos se só do clã Gojo ou de toda a sociedade de Jujutsu como um todo. Na página 10, a história inicia de fato nos tempos atuais. Tsurugi tem 17 anos e Yuka tem 16 anos. Eles estão sendo enviados para averiguar sequestros frequentes que têm acontecido por todo o Japão. Como a Polícia Nacional não conseguiu encontrar nenhuma pista ou suspeito do que possa estar acontecendo, os feiticeiros Jujutsu foram acionados para averiguar a possibilidade de se tratar de um mestre de maldições. E por que os feiticeiros suspeitam de um mestre de maldições e não de uma maldição? Essa questão é explicada pela própria Yuka, mas resumindo para vocês, como consequência do jogo do abate, há 68 anos atrás, Kenjaku revela às pessoas a existência de feiticeiros e da energia amaldiçoada. E ainda revela que essa energia amaldiçoada pode ser armazenada e usada como fonte em outros países e até dentro do Japão para comércios ilegais. Então essa série de desaparecimentos seriam explicados como pessoas que sequestram outras pessoas para roubar e vender a energia amaldiçoada delas. Isso explica o porquê de não feiticeiros e principalmente crianças estão sendo sequestradas. Até mesmo eles possuem algum resquício de energia amaldiçoada. E por terem pouca, a chance do sequestro ser eficaz é bem maior. Na página 11, temos um indivíduo que se apresenta como um feiticeiro estrangeiro chamado Marulu não sei das quantas, e diz que acompanhará a missão dos irmãos Okotsu apenas para inspecionar a mando de outro país. Tsurugi já fica bem desconfiado, afinal o cara não parecia nada com o inspetor. Maru explica sua atuação e diz que não intervirá em nada na missão caso algo aconteça. E isso faz com que Tsurugi já pegue uma implicância por Maru se achar forte. E depois vemos a Yuka comentar sobre o fato de ser raro verem feiticeiros estrangeiros, exatamente pelo Japão ser o foco principal
da energia amaldiçoada. Maru logo de início parece não conhecer muito Jujutsu, mas isso por conta da forma que eles nomeiam as coisas. Por exemplo, o termo mestre de maldições, o Maru parece não saber o que significa, e Tsurugi explica que são feiticeiros maus. Para nós, leitores, não somos burros, é evidente que o Maru é um alienígena. E não nos mostra como o Maru conseguiu se infiltrar assim de repente no Japão, mas ele pareceu um pouco desconfortável com a irritabilidade do Tsurugi, que se mostrou impaciente com a falta de conhecimento do Maru em relação a como funciona o mundo dos feiticeiros aqui na Terra. E no final dessa página, vemos talvez uma revelação do motivo do Maru estar ali. Por que os Shimurianos estavam fazendo esse primeiro contato? Será que eles estavam avaliando os feiticeiros, verificando se é possível a coexistência de duas raças? E caso julgue que não, de repente os japoneses ou até a Terra seria aniquilada? Fica aí essa dúvida para os próximos capítulos. Mas, após Tsurugi meter o pé na frente, vemos uma amizade se criando entre Maru e Yuka, algo que desmancha aquela personalidade sombria que a gente acaba criando referente ao Maru. Yuka leva o Maru para comer os famosos takoyakis, e o Maru adora aquilo. Ele se mostra pacífico e bem interativo, e vemos uma conversa descontraída, onde Yuka fala de querer se provar forte pro seu irmão. E o Maru sugere até ajudá-la na missão, se mostrando bem empolgado e até passando por cima de suas regras iniciais sobre sua inspeção. E essa parte recria a personalidade do Maru como alguém compassivo. Retrocedendo um pouco, o vilão que vemos na página 9 é um desses sequestradores que assolam o Japão. Nessa página, ele conversa com uma das crianças sequestradas enquanto a criança joga videogame. Foi difícil de entender quem era ele no início, por isso expliquei a página 9 só agora. Já na página 19, nos é revelado que esse mesmo sequestrador é um feiticeiro capaz de usar técnicas de barreiras que confundem a trajetória do alvo, fazendo com que o leve onde o usuário desejar. Todos que entrem na barreira escolhem seguir o mesmo trajeto repetidas vezes por influência da sua técnica e é levado sempre para o mesmo lugar. E é isso que acontece quando um garotinho passa pelo Tsurugi e pela Yuka e entra na área de alcance da barreira. Um par de mãos o pega e ele simplesmente desaparece. O mesmo acontece com o Tsurugi, que decide ir atrás do moleque, o que nos revela a condição para que a técnica realize o sequestro. A Yuka finalmente revela que o Tsurugi possui a restrição celestial, então conclui que só é pego o indivíduo que possui pouquíssima energia amaldiçoada ou quase nenhuma, assim sendo possível o Tsurugi ser pego pela técnica. Esse tipo de técnica é feita exatamente para repelir os feiticeiros experientes, que já trabalham bem o uso das suas habilidades. Os feiticeiros habilidosos são guiados sempre para um caminho sem fim, enquanto as pessoas inexperientes e principalmente crianças são pegas pela barreira de fato. Mas a técnica não contava com esse bug genético da família Zenin. Após o Tsurugi sumir na barreira, Yuki avisa ao Maru que vai relatar o ocorrido ao Sr. Uzami e se mostra zero de vontade de salvar o Tsurugi. E bem ao contrário daquela personalidade meio Sasuke que achamos que o Maru teria, ele tenta convencer a Yuka a salvar o irmão. E para isso, nos é revelada uma habilidade do Maru, que não sabemos ainda se é alguma técnica específica somente dele ou é algo abrangente que toda sua raça pode fazer usando os princípios do que chamamos de energia amaldiçoada. Essa habilidade permitiu que ele localizasse o Tsurugi através da sua conexão de irmão com a Yuka. Com a Yuka localizando seu irmão dentro da barreira, vemos o Tsurugi já amarrado, enquanto o sequestrador revela que o negócio de sequestro está prestes a quebrar graças aos alienígenas. Ele explica que os japoneses vão começar a perder valor no tráfico humano por um simples motivo. Os alienígenas estão chegando, uma ameaça nível Sukuna ou mais. Com a grande possibilidade dos alienígenas invadirem o Japão, uma guerra de colonização irá começar e os japoneses não serão tão valiosos quanto antes. Isso porque boa parte deles seriam aniquilados. Então a ideia do vilão é vender o Tsurugi e toda a galera que ele sequestrou até o momento para fazer o pé de meia dele enquanto é tempo. E eu só me pergunto como é que aquele sequestrador sabia disso e os próprios feiticeiros Jujutsu a serviço do país não sabiam dessa parada. Mas enfim, né? Enquanto o sequestrador tá mostrando pro Tsurugi o tanto de gente empacotada que ele tem pra vender, na página 36 vemos Yuki e Maru arrombarem a porta onde o sequestrador estava escondido. Assim que Yuka dá de cara com o Tsurugi, numa maluquice total, ela desafia ele pra uma luta ali naquele momento. E pasmem, eles realmente lutam ali na frente do Maru e do inimigo. Yuka acaba perdendo e ali mostra pra gente o quanto ela considera o Tsurugi forte de verdade. Passando a descontração da cena, vemos os feiticeiros agora voltados para o inimigo e Yuka utiliza a técnica garras da mandíbula canina, algo que simula presas nas mãos usando energia amaldiçoada. Yuka luta bem com o sequestrador, mas a parada começa a ficar feia quando o inimigo usa sua técnica a fim de prever para onde Yuka iria se mover. E é aí que Tsurugi resolve entrar pra brincadeira e já saca sua espada. A cena nos revela que sua espada é a Honoyage, uma arma amaldiçoada capaz de gerar faíscas ao contato. Até o inimigo
inimigo fica meio abalado com o barulho do saque daquela espada. Na página 44, finalmente vemos o Tsurugi utilizando o saque da espada Bato. E cara, eu fico muito animado, porque é um dos golpes que sabe quem usava? Sabe quem? Nosso lendário Kusakabe. O saque da espada Bato é uma das variações de saque utilizadas por Kusakabe, graças ao seu novo estilo das sombras. Será que o nosso Kusakabe popularizou essa técnica? Algo que foi reconhecido pelo próprio Sukuna? Fica essa dúvida. Mas continuando, na página 45, vemos irmãos Okotsu dando uma surra no sequestrador e finalmente conseguem prendê-lo. Mas na página 46, já entramos em mais um flashback, só que agora do Tsurugi. Mostra ele em seus 7 anos brincando e sendo muito apegado agora com sua avó Maki. Maki o treina e o mostra o quanto é parecido com ela, principalmente por terem a mesma restrição celestial. Tsurugi escuta a conversa onde seu avô, Yuta, dá a aliança de Rika para Yuka, sua irmã, e questiona sua avó Maki por querer um também. E a Maki alimenta o pensamento no moleque de que ele não precisa daquele anel porque ele já é forte. E dessa vez, já um pouco mais pra frente, vemos aquela mulher amando do clã Gojo avisando o Tsurugi que de agora em diante, querendo ou não, ele será o novo portador do anel de Rika. E só na página 49 que a gente entende o porquê Tsurugi fica bolado de receber o anel de Rika. Graças às palavras da sua avó Maki, ele acredita que o anel foi dado a ele por ser o mais fraco. Ele interpretou como se fosse alguém que precisasse desse amuleto de proteção mais do que sua irmã Yuka. E aí começa o complexo de inferioridade que fez ele treinar pra caceta até seus 17 anos. Onde já retornamos para a história principal. Vemos o sequestrador amarrado, puto da vida. Ele alega que as pessoas empacotadas já têm um comprador e tenta desesperadamente, através de uma técnica, teletransportar os empacotados até esse comprador. E com os irmãos Okotsu incapacitados já há tempo, é aí que entra a intervenção do Maru. No final do capítulo, Maru nos mostra sua segunda habilidade. Ele abre seu terceiro olho e causa uma onda de choque contra o vilão, o impedindo assim de teletransportar os empacotados. O que finalmente revela aos irmãos Okotsu que sim, os alienígenas chegaram, e o discurso do sequestrador faz todo sentido na cabeça de Tsurugi. E assim encerramos o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Módulo. Muito interessante, mas só esse capítulo já deixa muita dúvida, fica muita coisa incógnita pro leitor sacar. E a ideia aqui pro canal é exatamente essa, trazer uma série só de review para cada capítulo de Jujutsu Kaisen Módulo, sempre analisando bem cada cena pra gente não deixar passar nenhum detalhe importante. Então já fica ligado pros próximos. E eu vou ficando por aqui. Deixa um like grátis se você curtiu o conteúdo e se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente, hein? Valeu, falou!